O livro de bolso do psicanalista cidadão é minha proposta para um pequeno kit, maleta de ferramentas lacanianas para o trabalho como analista, que eu estou resumindo da maneira mais simples possível. Avisada não é que as pessoas aprendam a usar, isso faz parte da experiência, mas também mostrar que existem ferramentas. Mas, sobretudo, por isso o analista cidadão, é para mostrar que essas ferramentas elas trazem uma novidade que não é só da clínica psicanalítica e que servem para uma intervenção, ou sei lá, participação na vida política. É uma grande ambição. Apresento e a gente vê se isso serve. No primeiro vídeo eu falei dos planos de tática, estratégica e política. Tática, estratégia e política. A política é justamente isso que onde eu quero chegar. Mas, por hora, vamos para a tática, estratégia e política na técnica da interpretação. A interpretação é o primeiro plano. Interpretação, estou seguindo aqui o texto de Jacques Alain Miller, A Palavra que Fere. A ideia toda de Lacan é que não há uma técnica da interpretação. O analista, quando ele opera intervindo e fazendo confusão ou subversão, que é o termo do Lacan, isso não tem um aprendizado em que você vai seguir alguma cartilha. O que importa é a produção da subversão. Como você vai fazer para chegar lá vai depender do seu jeito de fazer, vai depender da situação em que você se encontra, transferencial, 1000 variáveis. Mas vamos definir algumas coisas aqui. Elas são grandes e eu vou trazer, então, por isso mesmo, de uma maneira bem simples e condensada, só para a gente poder discutir. O primeiro tema, a frase forte que Miller traz nesse texto é: para que as coisas comecem do ponto de vista lacaniano, é preciso pensar uma transmutação da fala em escrito. Essa é a frase. Transmutação da fala em escrito. Vou jogar assim para vocês verem o que pensam. A diferença entre fala e escrita? 1000. Mas a ideia de que a fala, com ela, na fala, no que eu estou fazendo aqui agora, é difícil, é mais difícil abordar coisas sem sentido do que na escrita. Sem sentido eu não quero dizer fora do sentido, que não se sabe o que é. Sem sentido eu quero dizer coisas da vida. A vida é cheia de coisas sem sentido. A vida tem uma parte absurda. A gente vive e não consegue dizer o que está vivendo, ou não consegue nem entender o que está acontecendo. Faz parte da vida isso, faz parte de uma análise, trabalhar com essas coisas que são maiores que a vida, tá bom assim? Larger than life. Coisas que você não tem como apreender, a não ser meio de lado, meio sem jeito, sabe? Como dizia La Rochefoucauld, o sol e a morte não podem ser olhados de frente. Tem sempre que ir meio de lado. E esse meio de lado, a fala tem dificuldade. Claro que a fala tem tudo. É só a oposição entre fala e escrita. E a escrita vai. Sugiro, por exemplo, vocês pensarem a diferença entre o que é eu descrever para vocês um unicórnio, um cavalo, com chifre na testa. Você consegue imaginar um ser que não existe. Não é exatamente fora do sentido, né? É uma conjunção de alguns sentidos. Pode ser um ser não existente, ainda assim, dentro do sentido. E que vocês pensem no que é falar do Jaguadarte, aí que vocês leiam, Lewis Carroll, traduzido por Haroldo de Campos. É um poema que joga só justamente com os traços, escrita, a sintaxe, a gramática, e no final você tem um ser que é completamente fora do sentido, você fala dele e você não tem como dizer o que é, nem imaginar. Isso é a possibilidade da escrita, sem contar todas as variações que a poesia pode trazer. A escrita é aquilo que na fala, porque não vamos opor, a escrita é uma coisa meio teórica, é aquilo que na fala traz, aquilo que a fala traz de traço, de marca, de cristalização, de coisas mais ou menos fixas, e que por isso mesmo podem ser fixas sem que eu consiga dizer o que são. Sabe como a gente tenta falar do brilho azul de uma manhã de praia, do cheiro doce do pão francês fresquinho, ou como fala Arnaldo Antunes, do barulho do crescimento do cabelo. Essas coisas que só a escrita pode fazer. A ideia de Lacan é que Freud inventou a psicanálise porque ele ouvia
ouvindo essas coisas também, não apenas as coisas que os seus pacientes diziam de sentido, mas também o quanto nesse sentido tinha essas coisas, fixações, como ele dizia, trilhamentos, que permitiam fazer passagens secretas para outros sentidos ou para espaços novos, cheios de vida, mas sem que eu conseguisse dizer exatamente o que eu estava vivendo. Isso é que vai fazer a revolução numa análise ou numa vida que Lacan chamou de subversão e não revolução. Então, primeiro, é preciso pensar para a interpretação, tal como Lacan entende, que é a interpretação freudiana, e que, para resumir, eu vou chamar de interpretação lacaniana, ela supõe que você vai tocar, apontar e trabalhar com o que não tem sentido na vida, mas que tem presença. Para isso, transmutação da fala escrita, a frase do milênio. Isso é um resumo dele, muito curto, de toda a teoria lacaniana do significante, que é o trabalho de Lacan com Ferdinand de Saussure e com os estruturalistas da época, especialmente Lévi-Strauss, para que a gente possa pensar. Se vocês querem uma referência para isso, a cena freudiana da escrita, Jacques Derrida, que mostra muito como no que a gente fala tem uma série de coisas que são mobilizadas e que é difícil dizer quando a gente pensa nelas ou quer senti-las. Elas entram. O que o Freud faz? Pega as palavras, pega a materialidade das palavras, os sons, as assonâncias, as conexões que não são de sentido. Às vezes, um fonema leva a outro fonema. Quando eu falo cadeira ou caveira, eu estou falando de coisas completamente diferentes em termos de sentido, mas estou falando de um pedacinho que faz essa conexão, um pedacinho mágico e material, que é só dois fonemas. E eu estou lembrando também de quando eu ouvi isso, esse exemplo com o Garcia Rosa na sala de aula séculos atrás. Estou lembrando do Garcia Rosa e mil outras coisas que vão chegando por essas conexões que não são de sentido. Se eu falasse caveira, eu ia pensar morte, mais nada. Se eu falar cadeira, eu ia pensar conforto ou cozinha. Vocês entendem, então, por onde a gente vai? Essa transmutação da fala escrita fez Lacan produzir toda uma teoria para trabalhar com isso que na fala é um traço, que guarda a vida, mas ele em si não tem muito sentido. E ele chamou isso de significante, opondo a significado. Os significados são esses que a gente conhece. É a vida de todo dia, a vida cotidiana, a vida do eu consciente. Ele se move por significados. Coisas mais importantes são maiores que as menos importantes. Uma pessoa querida, muito querida, é maior do que a pessoa menos querida. Uma pessoa que morreu há muito tempo está mais longe do que a pessoa que morreu há pouco tempo, que está viva. Quando a gente vai para o lado do significante, as coisas têm uma relação por uma combinatória que foi estabelecida na nossa história, na nossa vida, nas fixações que nos fizeram viver coisas, às vezes, que saltam, que entram por passagens secretas, como a cadeira e a caveira, e que então seguem uma outra lógica. Por isso ele fala da lógica do significante, que é como ele traduz o que Freud propõe. Quando Freud propõe uma série de montagens de palavras para entender um sintoma, não é para dizer que aqui em cima tem uma ideia, aqui em cima tem outra. Aqui em cima tem um sentido, aqui em cima tem outro. É para dizer, sim, tem um sentido consciente, tem um sentido inconsciente, mas tem qualquer coisa que insiste no meio deles, e isso é que é a força do fora de sentido da vida, e que se apresenta não como vazio, mas como traços, como palavras bizarras, como o jaguardarte que se introduz nas lesmolisas tolvas que roviam e rodavam nos ramilvos. É assim.